Bem-vindo à primeira parte da resolução do exame de Química 2020, primeira época, 10ª classe. A segunda parte da resolução desse exame se encontra na descrição deste vídeo. Ou clica nesse cartão aí que vai estar na nossa playlist. Agora é sério, vamos aprender isso pra valer. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou e explicou. Seja bem-vindo A Life Science Chic. Pronto, então vamos fazer essa tal distribuição eletrônica desse nosso elemento. Nesse caso, dado o átomo Y12,6, onde Y representa o símbolo de um elemento químico. Então, dizer que esse Y é uma letra qualquer que eles escolheram para representar isso, mas não é o símbolo desse elemento químico que tem esse número e esse número. Pronto, para nós fazermos distribuição eletrônica desse elemento aqui, o que nós precisamos de saber? Aqui em cima fica o número de massa. Aqui em cima é o número de massa, é a massa atômica. Isso aqui é a massa atômica. E esse aqui é o nosso número atômico. Esse é o número que você usa para fazer distribuição eletrônica. Então, nesse caso, você vai fazer distribuição eletrônica de 6 eletrões. Vamos colocar aqui o nosso Y6. Começa a fazer distribuição eletrônica. Na primeira camada entram 2 eletrões. É a regra. Ok? Na segunda camada deve entrar 8 eletrões. Mas você só tem 6. Já tirou 2. Nesse caso, só terão somente quantos eletrões? 4 eletrões. Então, já fizemos a distribuição eletrônica desse elemento. Então, vamos colocar aqui. Essa aqui é a camada K. E essa aqui é a nossa camada L. Prontos? Agora, na linha B, eles pedem o seguinte. Vamos ver aí na linha B o que eles pedem. Crie um PDF da resolução desse exame. Quem precisar pode me solicitar. Na linha B, eles pedem qual é o grupo e o período que pertence a esse elemento. Olhem, terminamos com 4 eletrões. O último número de eletrões indica o grupo. E as fases que nós passamos indicam o período. Então, nesse caso, o grupo do nosso elemento aqui, vamos colocar aqui. Esse elemento aqui está no grupo. Está no quarto grupo, representamos em numeração romana. Quarto é esse aqui. 4, em numeração romana. E o seu período, nesse caso, o seu período, vamos colocar aqui o seu período. O período desse elemento aqui temos 1, 2. Passamos 2 fases, KL. Então, está no segundo período. Então, você já respondeu, está no segundo período. Então, já está o número 1, é só responder assim. Agora, vamos responder o número 2. Dizem o seguinte: o carbono no estado livre ocorre nas suas diferentes formas alotrópicas. Mencione 3 formas alotrópicas do carbono. As 3 formas alotrópicas do carbono você pode ver no nosso vídeo de introdução de química orgânica. No link acaba de aparecer nesse vídeo agora. Acaba de aparecer alguma coisa aí. Clica aí a ver quais são as variedades alotrópicas do carbono. São 3 nesse caso. Vamos responder o número 3. No número 3, eles pedem o seguinte: o carbono reage com oxigênio formando monóxido de carbono, certo? Então, aqui eles pedem depois para nós representarmos essa equação. Escreve e acerta a equação química dessa reação. O carbono reage com oxigênio formando monóxido de carbono. Então, vou colocar aqui: carbono reage com oxigênio formando monóxido de carbono. Vamos acertar essa nossa equação. Temos quantas moléculas de oxigênio aqui? Temos 2. Aqui também precisamos ter 2. Coloca 2. Certo? Só que você acaba tendo 2 moléculas de carbono. Então, para ter 2 aqui, também vai colocar 2 aqui. Para você acertar, só usa esses espaços aqui. Nada de colocar números aqui. Disseram monóxido de carbono. Monóxido de carbono é esse composto aqui, que é óxido de carbono. Depois aqui eles pedem, mencione 2 aplicações do monóxido de carbono. O monóxido de carbono é uma substância altamente perigosa. Sabia que dormir exposto a essa substância pode comprometer a sua saúde? Nesse caso, essa substância até pode te levar à morte. É uma substância completamente perigosa. Mas não é por causa disso que ele vai deixar de ser importante, né? Pode ser perigoso, mas os químicos usam para alguma coisa. Essa substância, o monóxido de carbono, é utilizado nas indústrias como agente redutor na produção de metais, como ferro, níquel, cobalto. Como é que isso funciona? Nesse caso, o monóxido de carbono, eles vão retirar aquele oxigênio, então o carbono que estará ali, nesse caso o monóxido de carbono, é ele que é usado para a redução
daqueles metais. Ele sequestra os oxigênios que estão lá naqueles minérios praticamente. Mas ok, esse processo não te interessa muito agora. O que você precisa saber é que o monóxido de carbono é utilizado nas indústrias como agente redutor na produção de metais como ferro, níquel, cobalto, por aí. Também, o monóxido de carbono é utilizado na síntese de diversos compostos orgânicos, tais como ácido acético, ácido fórmico, plásticos, ésteres e álcools, e por aí. Acho que já chega, né? No número 4 nós temos o seguinte, dizem o quê? Dizem que os carbonatos são sais de ácido carbônico e sofrem decomposição térmica. E daí na linha A eles pedem para nós escrevermos a fórmula química de carbonato de magnésio. Você tem que conhecer magnésio. Magnésio possui como valência 2, o carbonato também possui como valência 2. Certo, os dois têm a valência 2. Vamos colocar aqui. Magnésio. Magnésio está aqui. A sua valência é o quê? É 2. O carbonato está aqui. Também a sua valência é 2. Não, você vai fazer isso. Vai escrever a fórmula certa do carbonato de magnésio. Vai ser Mg2 nesse caso. CO3, 2. Você pode simplificar isso como a mesma coisa. Divide por 2, divide por 2. Então a fórmula certa vai ser MgCO3. Essa é a nossa fórmula do carbonato de magnésio. Depois aqui eles pedem na linha B, escreva a equação química acertada da sua decomposição térmica. Vamos fazer decomposição térmica do carbonato de magnésio. Vamos fazer isso juntos agora. Então vamos colocar aqui a equação química acertada da decomposição térmica de carbonato de magnésio. O carbonato de magnésio está aqui, já fizemos lá na linha anterior. Está aqui, nós queremos fazer a decomposição térmica. O que isso vai formar? Isso vai formar o óxido que for responsável de formar esse nosso sal. Nesse caso, vai formar o óxido e o dióxido de carbono. Quando nós fazemos decomposição, isso aqui é aquecimento. Estamos a aquecer esse carbonato de magnésio. Nesse caso, vamos ter o que aqui? Vamos ter MgO, que é o óxido de magnésio, mais o dióxido de carbono. Isso aqui, toda queima. Então, toda queima, desde que seja completa, sempre vai produzir isso. Nesse caso, desses sais, dos carbonatos, vai formar o óxido que for responsável pela formação desse sal e o dióxido de carbono. Ao fazer reagir esses dois aqui, nós vamos voltar a ter o que é o carbonato de magnésio. Nesse caso, estamos aqui uma reação que liberta o que? Liberta calor, mais calor, certo? E acabou, tem que colocar aí, mais calor. Agora é sério, vamos aprender isso pra valer. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou. Seja bem-vindo A Life Science Chico.